Daí, pessoal, mais uma resolução. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura, está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... Então, na realidade, o que ele tem? Tem um gráfico aí, né, um infográfico, mostrando que esse asteroide passou aí, de certa maneira, próximo à Terra. Diz aí a data, né, que é 8 de novembro, às 21h28, horário de Brasília. Aí fala algumas características a respeito do asteroide, o tamanho dele, que equivale comparativamente, ou que eles comparam com o tamanho de um porta-aviões, enfim. Mas o que está pedindo aí é a notação científica relativa à menor distância do asteroide. E aí no gráfico aqui, ó, eu tenho essa informação. Está me dizendo aqui, ó, que a proximidade da Terra é de 325 mil quilômetros. Então, dessa figura, desse gráfico, o que me interessa é justamente esse valor, que a proximidade, a distância, foi de 325 mil quilômetros. E aí ele quer escrever esse valor, essa distância, em notação científica. É o que eu tenho aí nas alternativas. E a unidade, inclusive, é a mesma, tudo em quilômetros. Então, eu vou reescrever 320 mil quilômetros, 325 mil quilômetros, assim, ó, 325 mil quilômetros. Né? Tá aí. E agora eu vou montar aí, né, vou estruturar a notação científica desse valor. Lembrando que a notação científica é formada por um certo número A, vezes uma potência de base 10, elevada a um expoente n. Este A tem que ser um número que esteja entre 1 e 10. Então, ele pode ser, no mínimo, igual a 1, e tem que ser menor que 10. E esse n aqui, esse n é um valor inteiro, tanto positivo quanto negativo. Então, olha só, para que eu tenha essa escrita, eu preciso encontrar aqui qual é o valor correspondente para que eu tenha o A entre 1 e 10. Então, eu vou reposicionar a vírgula, olha só, a vírgula original, ela está invisível aqui no final do número. Aí eu vou reposicionar essa vírgula de forma a obter um número entre 1 e 10, que é o número aqui da frente. Então, se eu posicionar a vírgula aqui, por exemplo, ó, eu tenho 325. Isso não me serve. Se eu posicionar a vírgula aqui, eu tenho 32,5. É maior que 10. Não me serve. Mas se eu reposiciono a vírgula aqui, ó, eu tenho 3,25. E o 3,25 está entre 1 e 10. Então, a nova posição da vírgula é entre o 3 e o 2. E aí eu conto o número de casas. Olha só, original aqui no final do número, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula deslocou 5 casas. Então, na hora de montar o número, eu sei que é 3,25 vezes 10 elevado na quinta. Só que esse 5 ele pode ser mais e ele pode ser menos. E aí eu tenho que verificar agora se é 3,25 elevado na mais 5 ou na menos 5. Bom, olhando para as alternativas, eu verifico que todas são positivas. Então já sei que menos 5 não pode, né? Mas vamos supor que eu tivesse aí uma alternativa que fosse 5 e eu tivesse uma alternativa que fosse menos 5 e eu preciso escolher. Então, como que eu escolho esse sinal positivo ou sinal negativo? Bom, aí eu penso, ó, o número original ele é 325 mil.
quando eu reescrevo esse 325 mil na notação científica, ele passa a ser 3,25. Então houve aí uma diminuição. Eu escrevi esse número como 3,25. Então, se ele diminuiu, para compensar essa diminuição aqui na frente, eu acrescento o expoente positivo. E aí, portanto, então, é 3,25 vezes 10 na mais 5 ou simplesmente na 5. Ok? E aí eu estou falando da letra D. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela presença, pela visita, pelos compartilhamentos, pelos comentários, pelos e-mails que eu venho recebendo. E espero nos encontrarmos no próximo vídeo.